Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática e iniciando a nossa aula, a questão pede para simplificar essa expressão toda que aparece aí. Antes de começarmos, gostaria de pedir que, se você entrou nessa aula agora e não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte o sininho das notificações para que você possa receber outros vídeos que a gente está colocando aí, disponibilizando sempre, vários dias na semana. E se você gostar da aula, não deixe de deixar os seus comentários, dê um like aí para poder fortalecer o canal e não deixe de apertar o sininho das notificações para que o YouTube entenda que este canal é relevante para nós chegarmos a outras pessoas que necessitam aí de um reforço na matemática. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão. E a questão é a seguinte: eu quero simplificar a raiz quadrada de 17 menos a raiz quadrada de 77, menos a raiz quadrada, isso tudo dentro de um radicando, raiz quadrada de 78 menos 2 raiz de 77. Pessoal, nós temos que lembrar, eu coloquei aqui, mas talvez não dê para ver direito, porque ficou apertadinho. Vou reescrever novamente. Aqui, vou reescrever o produto notável. Nós temos que ter muita atenção nesse produto notável, ele vai nos ajudar bastante. Sem ele, é improvável a resolução dessa questão. Então, o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza, isso é do nosso conhecimento. Perfeito. Então, vamos pensar da seguinte forma. Nós vamos resolvendo a questão do interior para chegar até o exterior, a parte mais externa. Então, vamos começar destacando a nossa expressão aqui. Eu tenho aqui a raiz de 17, é a última que nós vamos resolver, menos a raiz de 77, menos a raiz de 78, menos 2 raiz de 77. E isso tudo é dentro de um radicando só. O último radicando é o que nós vamos resolver. Nós vamos resolver por último. Então, temos que acompanhar o raciocínio aí para que fique fácil o aprendizado aí. Perfeito? Então vamos lá. Note o seguinte, pessoal, eu posso usar um artifício aqui para aparecer um produto notável nessa expressão aqui. Vai nos ajudar bastante para nós eliminarmos o radical. Nós podemos dizer que, eu vou separar aqui para ficar bonitinho, didaticamente, eu posso dizer que 78 menos 2 raiz de 77 isso é igual a 77 mais 1 menos 2 raiz de 77. Observe o que eu fiz, pessoal. Eu peguei o 78 e desmembrei o 78. Ficou 78 mais 1. É a mesma expressão que eu tinha anteriormente. E isso a gente pode entender da seguinte forma. Observe aqui, duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo é a mesma coisa que duas vezes o produto do primeiro, a mesma coisa que isso aqui,
a raiz quadrada de 77 menos 1. Vamos desenvolver essa expressão para ver se vai bater? Então, ao quadrado, né? Isso é o produto notável que nós fizemos aparecer ali. E que foi possível aparecer. Não é uma coisa inverídica. Então, vamos trabalhar essa expressão para ver se realmente é aquilo ali que bate. Se bate com essa expressão que nós encontramos aqui, ó. Então, o quadrado do primeiro, vou elevar isso tudo ao quadrado, vai dar 77. Menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo. 2 vezes raiz de 77, vezes 1, menos 2, raiz de 77. Mais o quadrado do segundo, mais 1. E se eu pegar 77 mais 1, eu vou voltar para essa expressão, ó, 78 menos 2 raiz de 77. Então, perfeito, o raciocínio está correto. Então, vamos aplicar esse raciocínio na nossa expressão maior. Acompanhando aqui, começar com o sinal de igualdade, raiz de 17 menos a raiz de 77 menos a raiz ao invés de eu escrever 78 menos 2 raiz de 77, eu vou escrever raiz de 77 menos 1 elevado ao quadrado. Raiz de 77 menos 1, isso elevado ao quadrado. Aqui é um radicando que eu tenho, né? É o mais interno que nós temos. E aí nós vamos partir para o primeiro radicando lá, que engloba todos eles. Não é uma questão fácil essa, não acredito, no meu entender, não é uma questão fácil de se chegar à solução, tem que se pensar bastante. É uma questão que requer raciocínio algébrico, né? Então eu posso cancelar esse 2 com esse radical, e aí nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 17 menos a raiz quadrada de 77, que eu já tinha ali, menos, olha só, quando eu tirei do radicando, eu vou colocar aqui entre parênteses, mesmo que dê trabalho para nós, não tem problema. Melhor entendimento facilitado. O importante é a gente aprender detalhadamente. Não adianta fazer correndo. Correndo a gente tem que fazer quando está diante de uma prova. Então, na hora de aprender, não é hora de correr. Então, vamos aqui, ó. Todo mundo entendeu, correto, pessoal? O raciocínio até aqui. Qualquer coisa, deixe alguma dúvida em relação a isso, que a gente pode tentar solucionar aí. Então, raciocínio feito, vamos lá agora para a eliminação dos parênteses. Eu tenho um menos antes do parênteses, troco o sinal de tudo. Aqui é positivo, passa a ser negativo. E aqui é negativo, passa a ser positivo. Lembrando que eu estou fazendo devagar. É justamente para que vocês possam entender melhor o raciocínio. Vou adicionar ali o 17 com 1 dá 18, né? Então, vou ficar com raiz de 18 menos 2 raiz de 77. E aí, nós vamos aplicar novamente o raciocínio algébrico do produto notável. Pessoal, para efeito de organização nossa, eu vou colocar aqui uma reta. E aí nós temos o seguinte, nós temos 18 menos 2
raiz de 77. Eu posso dizer que isso, na verdade, eu posso pegar o 18, vocês concordam que o 18 eu posso trabalhar da seguinte forma, vou colocar ele aqui embaixo, ó. O 18 não é a mesma coisa que 11 mais 7. Vou repetir o restante. Menos 2 raiz de 77. Ok. Vamos melhorar isso. Pensando aqui, ó, menos 2... vamos melhorar esse raiz de 77. Eu posso dizer que isso pode ser 11 mais 7 menos 2 vezes a raiz de 11 vezes a raiz de 7. Posso dizer isso? Acho que sim, né? E melhorando ainda mais isso, nós podemos escrever isso da seguinte forma. Raiz de 11 menos a raiz de 7 ao quadrado. Temos um produto notável conhecido, o quadrado da diferença. Vamos desenvolver para ver se a gente acha a expressão que nós desmembramos ali anteriormente. Vamos lá, só para efeito de conferência. É o quadrado do primeiro, se eu elevar isso ao quadrado vai dar 11. Menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, 2 vezes a raiz de 11 vezes a raiz de 7. Mais o quadrado do segundo, mais 7. Então, melhorando isso, eu vou ficar com 11 mais 7, 18, menos esse produto aqui, como os índices são iguais, nós podemos multiplicar os radicandos. 2 raiz de 77. Opa! Então, quer dizer que esse produto notável ele está valendo para essa expressão. Então, eu posso escrever essa expressão da seguinte forma. Isso é igual a raiz de raiz de 11 menos a raiz de 7 ao quadrado. E aí nós podemos cancelar os radicais, chegamos à solução da nossa expressão. Ficamos com solução raiz de 11 menos a raiz de 7 é a solução que nós queríamos encontrar. Aí você poderia me perguntar assim, mas professor, eu não posso subtrair raiz de 11 menos a raiz de 7? De forma alguma. Eu só posso subtrair, é como se isso aqui fosse uma expressão algébrica. Eu só posso subtrair ou adicionar laranja com laranja, banana com banana, x com x, raiz de 11 com raiz de 11, com raiz com radicandos iguais. O radicando aqui, eles são diferentes. Então, não há solução aqui para subtração desses radicais. Eu posso calcular aproximadamente os radicais, aí seria um outro cálculo. Mas, por si só, a expressão já está simplificada ao máximo daquela que nós pegamos anteriormente para chegar a essa solução aqui. Espero que tenham gostado. Se isso ocorreu, não esqueçam de deixar um like. E se não se inscreveram, não se esqueça de inscrever e assinar os sininhos das notificações. Eu agradeço aí a participação de todos e até a próxima aula.